Versículo 1 em diante. Êxodo 4, versículo 1 em diante. Está escrito assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não te apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela. Mas o Senhor lhe disse: em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para toda boa obra, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Uma das perguntas que mais as pessoas fazem é: qual é o propósito para a minha vida? E eu quero começar a falar hoje com você sobre o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a minha vida. O propósito é a vontade de Deus para alguém. O propósito é qual é a intenção de Deus ter te criado, do jeito que você é, com os seus talentos. Qual é o projeto que Deus tem para a sua vida? Qual é o desígnio? Qual é aquilo que Deus procura alcançar e atingir na sua vida e através da sua vida? Qual é a finalidade de Deus ter te criado do jeito que você é? Com os seus talentos, com o seu estilo de vida. Por que você está vivo? Qual é o objetivo que Deus tem em tudo isso? Nós vemos que algumas pessoas procuram apenas sobreviver. Ele se arrasta, ele sobrevive. Outras pessoas, elas vivem até uma vida em que ele não está se arrastando, mas ele está vivendo. Como? Estou tocando o barco para frente, estou indo. Outras pessoas estão em busca do sucesso. Eles querem ter o sucesso na vida. E eles lutam por isso, eles buscam isso, eles se engajam nisso, eles têm um projeto de vida para ter sucesso. Mas outras pessoas, eles vivem para o propósito para o qual eles foram criados por Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que Deus de antemão, Ele criou-nos para que nós fizéssemos boas obras. Existem algumas obras, algumas coisas para as quais o Senhor nosso Deus nos criou. Nós vemos que uma dessas pessoas foi Moisés. Moisés, se você perceber, ele não sabia ainda qual era o propósito de Deus para a sua vida, e isso com 80 anos de idade. E nós vemos que nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Existem muitas pessoas que não sabem qual é o propósito de Deus para a sua vida. Eles estão vivendo. E outros estão buscando o sucesso. Outros estão buscando a sobreviver, estão se arrastando. Mas você vê hoje, principalmente nos dias de hoje, que existem algumas coisas que nós ouvimos constantemente. Essas coisas, em certa parte, não são erradas. Mas você verá que elas dizem assim: dê valor aos seus sonhos, defina os seus valores. A gente ouve muito assim: estabeleça metas, foque no seu ponto forte. Isso aqui é um problema sério, viu? Isso aqui é uma das coisas que eu mais discordo, é isso aqui. Isso aqui, é uma das coisas que eu mais discordo, é isso aqui. Principalmente no que se refere à vida cristã. Eu ouvi uma pessoa dizendo, um adolescente: foque no seu ponto forte. Qual é o seu ponto forte? Ele falou: gosto de jogar bola. Vai jogar bola. Esse menino, ele foi só atrás do seu ponto forte, não lutou contra o seu ponto fraco, que era a droga. Hoje ele perambula pelas ruas, drogado. Isso aqui é certo no que diz respeito a uma área da vida apenas, profissional. É uma delas. Mas isso não serve para a vida toda, para todas as áreas da vida. Se você tem tentação com pornografia, você não vai focar no seu ponto fraco e lutar contra o ponto fraco? Droga, mentira, ganância. A pessoa tem um fraco por dinheiro, ele não suporta ver dinheiro que dá comichão nele. É o ponto fraco dele.
Se ele não lutar contra aquilo, aquilo vai dominar ele. Mas, no que diz respeito, quando se fala de profissão, serve. Seja disciplinado. Vá à luta, mate um leão por dia. Acredite em si mesmo. Você tem um grande potencial a ser explorado num recôndito do seu coração. A gente ouve muito assim: envolva outras pessoas. Jamais recues diante dos problemas e outras coisas mais. Tudo isso aqui tem sentido? Tem, num certo ponto tem sentido. Isso aqui vale, num certo ponto. Mas não na sua totalidade. Porque falta mais um ponto. Viva o propósito de Deus para a sua vida, para a qual você foi criado. Viva o propósito de Deus para a qual você foi criado. Caso contrário, nossa vida não está na mão de Deus. Caso contrário, a gente vai falar que Deus está alheio à nossa vida, que as coisas na nossa vida são acaso, acidente. Por isso que muitas pessoas acham que é fruto do acaso. Porque eu estou vivo, eu sou fruto do acaso. Alguém falou assim: olha, fulano de tal é fruto de um estupro. Como é que pode ter um propósito de Deus para ele? Não, estupro não foi propósito de Deus, mas ele nasceu debaixo de um propósito de Deus. Deus tem um propósito para a vida dele. Então, nós vemos que às vezes as pessoas só focam em alguns pontos que diz do humano, quando na verdade todas essas outras coisas elas têm um valor se estiver debaixo do propósito de Deus. Aliás, essa lista deveria de começar pelo último: viva o propósito de Deus para a sua vida. Se você notar, uma das estratégias do diabo na vida da pessoa é fazer com que ela tenha sucesso em troca do propósito. Um dos planos de Satanás é tirar as pessoas do propósito de Deus, lhe dando uma vida de sucesso. E se você notar, isso foi claro na tentação a Jesus. Quando Jesus ele foi para o deserto, o diabo chegou e tocou em dois pontos fundamentais da vida dele, que era a sua identidade e o propósito de Deus na sua vida. Quando ele chega a Jesus, ele fala assim: se você é filho de Deus, manda essa pedra transformar em pão. Onde ele estava tocando? Em quem Jesus era. Ele queria tocar na sua identidade. Quem era Jesus? Você é filho de Deus mesmo? Você é? Então manda essas pedras transformar em pão. Mas o segundo foi o propósito da vida de Jesus. Tudo isso te darei. E ele continua falando para as pessoas hoje: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. Eu te tiro do rumo da cruz. Eu vou tirar você do caminho da cruz. Mas o propósito de Deus na vida, para a vida de Jesus, era ele trazer a salvação. E quando ele disse isso para Jesus, ele estava querendo tirar. Olha, outra vez, quando Jesus estava pregando, os gregos vieram, a elite cultural da época. Eles vieram e queriam levar Jesus para a Grécia, porque a filosofia que Jesus estava pregando era uma grande novidade. Mas o que Jesus falou para eles? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Mas por que Jesus sabia o propósito de Deus para a vida dele? Mas se talvez ele fosse para a Grécia, ele teria muito sucesso. Então, uma das estratégias do nosso inimigo é que você tenha sucesso e não propósito. Mas se você entender, nós podemos, dentro do propósito de Deus, consequentemente ter sucesso. Entenderam? Consequentemente ter sucesso. E quando você entende isso, você então vai começar a buscar o propósito de Deus para a sua vida. Veja só, Moisés, ele nasce num período muito difícil. Arão casa com Joquebede, sua tia, justamente na época que muitas pessoas diriam assim: não casa. Se você tiver um filho homem, ele vai ser morto, porque o rei do Egito tinha dito: todo filho homem morre. E Arão casa com sua tia Joquebede, e eles concebem Moisés. Ela engravida, tem Moisés. Moisés nasce e eles escondem Moisés por alguns dias, alguns meses, até que não tinha mais jeito de esconder. Eles botam para Miriam, a sua irmã mais velha, pega e coloca Moisés num cesto e solta no rio. A filha de Faraó está tomando banho, vai ver o menino hebreu, e ela então se encanta com a beleza dele. E a Miriam está lá e fala assim: você quer que eu arranje uma ama de leite para ele?
Falou, pode arranjar. Foi a sua própria mãe. Ela foi paga para amamentar o seu próprio filho. Moisés cresce e volta para o palácio. Ele cresce. Moisés tinha de Deus. Nós nascemos com algo que Deus coloca no nosso coração, uma vocação. Os talentos de Deus, a gente nasce com isso. Por isso nós somos diferentes. Você nasce com vocação de Deus. Aí ele sai. E a Bíblia diz que ele sai para ver os seus irmãos, que eram escravos. Eram escravos seus irmãos. E quando ele vai, então quer dizer que ele sabia que os seus parentes eram escravos. Mas quando ele sai, ele vê um egípcio maltratando um judeu, um israelita. Então aquilo explode no coração dele. E de repente ele fica irado, ele parte para cima do egípcio e mata. O egípcio se esconde na areia. Aí ele tem que fugir. O faraó fica sabendo, ele foge. Vai embora. Lá na frente, 40 anos depois, ele está pastoreando o rebanho do seu sogro. Ele está trabalhando para o seu sogro. Ele vê uma moita que ela estava incandescente. Ela queimava, mas não se consumia. Quando ele vê, Deus então começa a falar com ele. Falou, você vai agora, você vai voltar lá para o Egito e você vai libertar o povo. Ele dá algumas desculpas. Deus, quem sou eu para fazer isso? Eu vou fazer isso? Segunda desculpa, quem é o Senhor? Quem é o Senhor? O Senhor quem é? Terceira, e se eles não me ouvirem? Quarta, nunca fui um bom orador. Eu tenho problema para falar. Alguns até acreditam que ele era gago. E quinta desculpa, eu acho que outra pessoa pode ir no meu lugar. Nós fazemos essas perguntas para nós, mesmo nos dias de hoje. A gente tem essas desculpas nos dias de hoje para não cumprir o propósito de Deus. Mas veja só, filho. Moisés, quando ele está lá no Egito, ele sai para matar, ele sai para visitar os seus irmãos e mata o egípcio. É aquela pessoa que ele tem algo no coração que Deus colocou. Você tem habilidades. Você tem algo que é nato em você. Tem pessoas que têm uma habilidade artística tremenda. Existem pessoas que têm habilidade com cálculos. A pessoa é muito boa com exatas. Existem pessoas que têm uma facilidade com dinheiro. Ele põe a mão e a coisa aumenta. Existem pessoas que têm habilidades variadas, se a gente for ver, musical. Existem pessoas que têm habilidade culinária. Existem pessoas que têm muitas habilidades. Tem gente que tem habilidade para falar. Tem gente que tem habilidade para se relacionar com pessoas. Tem gente que tem muitas habilidades. Tem gente que tem uma habilidade tremenda para trabalhar com injustiça social. Tem gente que se revolta com a injustiça social. Isso é um chamado também para ele, é uma vocação. Tem gente que tem habilidade com o comércio. E muitas coisas que nós poderíamos citar aqui. Moisés tinha uma vocação para ser libertador. Moisés tinha uma vocação para injustiça social. Moisés tinha esse chamado, ele ficou revoltado quando ele viu aquilo. Então ele tinha aquilo no coração. Como talvez você tenha habilidade com dinheiro, como você tem habilidade com cálculos, como você tem habilidade com o comércio, como você tem habilidade artística, plástica e assim por diante. Mas Moisés, quando ele sai visitar o seu povo. Quando ele vê aquilo, explode no coração dele. Porém, ele tinha uma questão. Ele acha que ele estava cumprindo o seu propósito, mas não em Deus. Não em Deus. Então ele vai e mata o egípcio. Quando ele mata, ele liberta do momentâneo sofrimento que aquele israelita estava tendo. Ele libertou do seu momentâneo sofrimento ali, porque ele estava sendo maltratado. Mas depois talvez ele tenha voltado a sofrer na mão de algum carrasco ou de algum feitor. Aí ele foge.
Então naquele momento ele era o cara. Ele foi e fez, ele foi e libertou, ele foi e defendeu, ele fez. Mas Moisés precisava entender que ele tinha que trocar a espada pelo cajado. Porque senão ele não poderia cumprir o propósito de Deus na sua vida. O sucesso preenche o ego, o propósito satisfaz a alma. Quantas pessoas com sucesso, porém doentes da alma? Quantas pessoas que têm sucesso, mas não conseguem colocar Deus dentro da sua vida? Quantas pessoas que têm sucesso, e o único que ele pode fazer é bater no peito e dizer: eu fiz isso, eu conquistei, como Moisés fez, quando ele matou o egípcio. Porque esse tipo de sucesso não glorifica a Deus e não abençoa vidas. Pessoas se preparam para o sucesso, mas nem todas buscam o propósito de Deus para a sua vida. O sucesso atrai a atenção de pessoas. Por isso que pessoa do sucesso, ele sempre tem que estar cercado de pessoas. Porque ele fez esse tipo de sucesso aqui que eu estou dizendo. Depois você vai ver o sucesso verdadeiro. Então ele tem que estar lá, ele tem que estar em evidência. As pessoas têm que aplaudi-lo. O sucesso atrai a atenção de pessoas, o propósito atrai a bênção de Deus. Quando Moisés falou: eu vou, Deus falou: agora eu vou te dar a capacidade de realizar sinais e maravilhas. Você vai ver o que eu vou fazer através de você. Muitos param no sucesso e deixam de cumprir o propósito de Deus. Isso pode acontecer até dentro da igreja. Vai lá o pastor no fundo de uma casa, começa a pregar com seriedade, começa a crescer a igreja. Pessoas se convertem, milagres acontecem, curas, libertação, pessoas são batizadas e vai crescendo. Dali a pouco, ele fala: cara, eu sou o cara aqui nessa igreja. Começa a ser procurado. Antes era só pessoas mais sim procurar, agora pessoas mais, entre aspas, importantes começam a procurar. Ele começa a ser avisado, ele fala: cara, eu sou o cara. Eu sou o cara. Ah, rapaz, olha só, meu sucesso. Dali a pouco, ele não ora mais por libertação. Dali a pouco ele não impõe mais as mãos. Dali a pouco ele não cumprimenta. Dali a pouco ele não chora mais pelas pessoas que estão sem Cristo, sem Deus, sem salvação. Isso pode acontecer com qualquer um. E não é só na área, em qualquer área. Em qualquer área. De repente ele começa alguma coisa e fala: Deus, eu quero ser um abençoador de missões, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo para a tua glória. Coloca a tua mão aqui, abençoa, e Deus põe a mão e acontece uma explosão. Ele prospera, ele cresce, dali a pouco ele fala: opa, é muito, eu vou diminuir, eu vou fazer um prolabore falsinho aqui, meio falsinho, meio falseta aqui, porque aí eu vou fingir, eu jogo tudo para a empresa, aquilo que me toca é só isso aqui. Aí ele começa a negociar. Aí ele pode até continuar tendo sucesso, mas o propósito de Deus foi embora. Mas por quê, irmão? Isso em todas as áreas. Todas as áreas. Por quê? Porque muitos param no sucesso e deixam com isso de cumprir o propósito de Deus. Porém, o propósito de Deus na vida de alguém pode trazer muito sucesso. O propósito de Deus na vida de alguém pode trazer muito sucesso. Moisés está lá. Ele passou sebo nas canelas e vazou. 40 anos depois, o cara que foi um general, o cara que morou no palácio, o cara que era irmão ali dos egípcios do palácio, fugiu 40 anos no deserto. Não era mais o mesmo Moisés. Sabe por quê, filho? Porque precisa existir uma sarça ardente na vida de cada um de nós. Você precisa se deparar com uma sarça que arde. Você precisa ter um caminho de Damasco na sua vida.
Nós precisamos ter um caminho de Damasco na nossa vida. Nós precisamos ter um Jesus passando no tanque de Betesda da nossa vida. Nós precisamos de Jesus cuspido no chão, fazendo lodo e passando nos nossos olhos. Nós precisamos ter um chamado como o de Abraão, que na época era Abrão. O mesmo Moisés que fugiu do Egito não era mais o mesmo Moisés depois da sarça ardente. Era outro. E agora Deus aparece para ele. 40 anos depois. Irmão, não foram 4 semanas, não foram 4 dias, 40 anos. E agora, aquele que saiu do Egito achando que era alguma coisa, descobriu que não era nada. Descobriu que não era nada. Agora não tinha mais uma espada na mão, tinha um cajado. E Deus aparece para ele. Fala: Moisés, você vai ter que voltar para o Egito. Você vai libertar o meu povo. Ele falou: tive problema de tentar libertar um, agora eu vou libertar o seu povo. Quem sou eu? Deus falou: agora sim. Agora está começando a entender. Agora sim. Agora. Falou: Senhor, eu não conheço o Senhor nem direito. Estou aparecendo agora para você. Não está entendendo, não? Senhor, não sei nem falar direito. Mas da outra vez você nem falou. Você mandou bala, o cara morreu. Porque era você. O Senhor manda outro. Falou: não. Se fosse para outro, não teria aparecido para você. Apareci para você porque é para você. Se não fosse para ser para você, não seria você aqui agora. Agora você vai voltar. Porque agora você foi alinhado com o meu propósito. Você vai fazer tudo o que você queria fazer, mas do meu jeito agora. Por que você está aqui, irmão? Por que você tem essa profissão? Por que você está inserido no meio social em que você está inserido? Por que você tem esses parentes? Por que Deus te abençoou com essa profissão? Por que você tem essa habilidade? Por que você tem um desejo muito grande de fazer alguma coisa em prol da sociedade? Por quê? Você não entendeu ainda, irmão? Você tem que entender. Por que meus pais vieram do Japão e eu nasci aqui no Brasil? Por quê, irmão? Por que eu tive aquela visão decente? Isso aí eu não entendi ainda. Por que eu vi várias vezes acontecendo aquilo? Até ontem eu falei para a Silvana, por que será que eu tive essa visão? Eu vi claramente. Se eu fecho os olhos, eu vejo claramente. Por quê? Nós não conseguimos responder, mas Deus pode. Por que você tem essas habilidades? Por que você tem essa visão diferente das coisas? Por que nessa área você é melhor do que os outros? Por que você mora onde você mora e conhece aquelas pessoas? Moisés, ele não estava entendendo. Aí Deus fala assim: agora, cara, joga essa vara no chão. Ele jogou. Ele trocou a espada pelo cajado, o palácio pelo deserto, e o eu dele pelo Deus da sarça ardente. Essa foi a grande troca. O eu dele não mandava mais, agora era Deus. O ego dele, ele falou: não sou nada. Deus falou: agora sim, está vazio de si mesmo, agora é minha vez. Senhor, eu não sei fazer as coisas. Maravilha, agora é o meu milagre. Senhor, eu não consigo. Maravilha, porque agora eu vou te capacitar. Aí ele joga a vara, ela se transforma numa cobra, e ele foge dela. Por quê? Aquilo que você tem na sua mão tem que ficar com você. O que você tem? Por mais simples que pareça. Aí, ele entende isso aí. Quando ele entende isso, ele volta. Agora, ele não mata um egípcio mais. Um exército morre no Mar Vermelho. Agora ele não sepulta um egípcio na areia. Um exército é sepultado no mar. Agora, ele cumprindo o propósito de Deus, ele não livra temporariamente
um israelita. Ele liberta uma nação, 3 milhões de pessoas, permanentemente. Agora, ele não precisa mais lutar para matar as pessoas com a sua própria força. Agora, ele manifesta o poder de Deus nos sinais e maravilhas. Aquele que, numa ânsia e numa gana, quis manifestar a sua vocação pela força do seu braço e por si mesmo, agora ele coloca tudo isso que Deus colocou no coração dele. Aquele desejo de ele libertar e de defender, foi Deus que colocou, mas ele estava usando para ele mesmo, e do jeito errado. Agora colocado nas mãos de Deus, Deus então manifesta muito mais. Não era um que ele libertou temporariamente, são 3 milhões que ele liberta permanentemente. Ele não sepulta um egípcio na areia, um exército é sepultado no mar. Por quê, irmão? Porque o sucesso, ele dá sentido à vida. Por isso que quando ele estava no deserto, e o povo atrás dele, e o povo lá, naquela dificuldade do deserto, quando ele estava lá, ele poderia voltar para o palácio, mas o propósito não deixava voltar. Porque quando você tem um propósito de Deus na sua vida, você não volta atrás, mesmo que seja para o conforto. Mas muitos que estavam no deserto não entenderam o propósito da libertação deles. Eles queriam voltar, não para o palácio, mas para a escravidão. E Deus quer que nós entendamos isso, porque o propósito dá sentido à vida. O propósito dá sentido às coisas que você tem na mão, mesmo que seja um cajado. E uma coisa que nós temos que entender, que quando você chegar no céu, as pessoas falam muitas perguntas que a gente vai receber lá no céu. Eu acho que todas elas são válidas, mesmo porque são suposições. Mas eu acredito que Deus vai fazer uma pergunta para você e para mim. Como você encarou a presença de Jesus na sua vida? O que você fez da presença de Jesus na sua vida? Eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. Um cristianismo de 2 horas por semana na igreja, ainda meio forçado. Eu tenho Jesus. Uma das perguntas que eu acho que Deus vai fazer vai ser esse mesmo: como você encarou a presença de Jesus na sua vida? Como você encarou? Segunda pergunta que eu acho que Ele vai fazer depois dessa: o que você fez com as coisas que eu lhe dei? Mesmo que seja um cajado. O que você fez? Eu acho que Deus vai perguntar: o que você fez com as coisas que eu lhe dei? Paulo, ele era muito sincero. Ele tinha um chamado, ele tinha uma vocação: defender Deus, defender o Deus que ele cria. Quando os cristãos começaram a se espalhar pelo mundo, ele falou: eu mato, acabo com essa raça, eu acabo com essa seita, porque ele tinha uma vocação. Ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, topa com Jesus, fica cego, cai no chão, aquela coisa toda. Ele se levanta com a mesma vocação, agora com um propósito. Não era mais perseguir Jesus, era anunciar Jesus. Ele não mudou a sua vocação. Deus não tirou aquilo que ele tinha colocado no coração de Paulo, desde o seu nascimento. Deus não mudou o que Deus tinha colocado no coração de Moisés, a sua vocação para ser libertador. Deus não mudou aquilo que Paulo tinha no coração, alinhou, conduziu, deu sentido, deu um propósito. E Paulo agora, ele defendia a causa do evangelho, se a gente pode entender desse jeito. Mas só que agora, irmão, era de uma outra forma, porque ele tinha um propósito para a sua vida.
Por isso ele escreve lá: nós fomos preparados para andar em algumas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Isso é para todo mundo, para cada um de nós. Qual é o sentido, irmão? Por que você quer as coisas que você quer? Por que você quer chegar lá? Por que você quer se aperfeiçoar nessa área? Por que você quer fazer esse curso? Aí falou: pastor, eu tenho esse negócio no meu coração. Então você tem que buscar em Deus qual é o propósito. Deus não vai falar para você não fazer, se é algo que Ele colocou no seu coração como um dom, um talento, uma vocação. A única coisa é que você, fazendo com propósito, tem sentido, tem significância, tem significado, tem um propósito. E se nós entendermos isso, nós terminamos agora fazendo uma pergunta: o que você tem nas mãos? O que você tem na mão? Moisés não abriu o mar vermelho com uma espada, porque Deus não queria a espada na mão dele. Ele abriu com um cajado. Moisés saiu, no começo de tudo, na defesa de um israelita, e libertou milhões. Ele errou sepultando um homem, mas finalizou essa parte com um exército sendo sepultado no mar. Por quê, irmão? Propósito de Deus. Vamos ficar de pé, irmão. Você é único. Você é único. Você é único na sua maneira de ser, e Deus te fez assim. Você é único nas suas origens, e Deus te buscou lá nas suas origens. Você é único em alguns dons. Existe uma lista de dons. Evidentemente, eu não estou falando só dos dons espirituais e ministeriais. Eu incluo aí talentos, habilidades. Eu incluo várias coisas que só você tem. Você é único na forma em que você desenvolveu as habilidades que Deus te deu. Mesmo tendo começado da mesma forma que outros, as suas habilidades você desenvolveu de forma diferente. Você é único na sua experiência de vida. A sua experiência de vida é única. Dois irmãos na mesma casa têm experiência de vida diferente. Uma das razões é porque a gente recebe o impacto das experiências que a gente passa até junto com outras pessoas é diferente, porque a maneira de receber nossa é diferente. O que você vai fazer com isso que Deus te deu? O que você vai fazer com aquilo que você tem? O que você vai fazer com aquilo que você comanda, que você gerencia, que você influencia? O que você vai fazer com o cajado que Deus colocou na sua mão? Eu espero que nessa noite você esteja no seu caminho de Damasco. Eu espero que você nessa noite esteja com a visita de Jesus, como foi na casa de Zaqueu. Um era o Zaqueu de cima da árvore, outro era o Zaqueu no fim daquela noite. Era outro, irmão. Que você tenha Jesus passando na sua vida, onde você está sentado na sua coletoria, você cobrando dos outros, como Mateus estava cobrando. Que você seja aquele diferente, mudado, como Paulo foi no caminho de Damasco, como Bartimeu que estava sentado na beira do caminho. Que você receba Jesus que vem de barco, atravessando o mar revolto, para expulsar os seus demônios, os demônios que te atacam, os seus vícios, e a sua vida seja reconstruída.
Porque construir é muito mais fácil do que reconstruir. Aquele homem precisou ter a sua vida arrebentada por dentro, para depois ele sentar-se são ao lado de Jesus, porque nem roupa ele vestia. Existe coisa na nossa vida que precisa ser desconstruído, e desconstruir é difícil, porque existem coisas na nossa vida que para ser desconstruído tem que arrebentar pelo alicerce, tem que cavar fundo. E você cavar um alicerce já estabelecido é muito mais difícil do que lançar o alicerce. Mas existem coisas na sua vida, na minha vida, que já tem alicerce, arraigou. Arrancar uma árvore pela raiz é muito mais difícil do que só podar o seu tronco. E o que já criou o fundamento na sua vida, o que já criou raiz na sua vida, Jesus precisa passar. Da mesma forma que Jesus foi lá libertar aquele homem, o gadareno, que tinha 6.000 demônios. E os demônios, quem não tem? Quem não tem os seus vícios? Quem não tem os seus medos, seus traumas, suas dúvidas, coisas que estão arraigadas? Quem não tem coisas que se fazem com que ele, no seu particular, esteja se autoflagelando, como o gadareno fazia? Ele se autoflagelava, se automutilava. Mas quando Jesus estava indo lá, olha a tempestade, porque os demônios não queriam, mas ele foi lá. Jesus precisa desconstruir coisas na nossa vida, arrancar pelo alicerce nossas crenças, coisas que confrontam com a palavra, coisas que até trazem sucesso na nossa vida, mas nos tiram do propósito de Deus. Com certeza, qualquer pessoa, quando ele está lá no leito de morte, uma das coisas que ele não vai falar é que podia ter tido mais dinheiro, que queria ter comprado mais carro, que queria ter feito uma viagem a mais, visitado um país a mais. Mas com certeza ele vai pedir uma oração, porque naquela hora é ele Deus. Mas quando chegar naquela hora, Deus vai perguntar assim: o que você fez quando Jesus passou por sua vida? O que você fez com a presença de Jesus? Você convidou como Zaqueu para ir para sua casa? Você se jogou no chão e perguntou como Paulo: quem é, Senhor? Você fez como Moisés: eu vou chegar perto para ver o que está acontecendo, esse milagre. Você vai fazer como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Eu estou me arrastando porque eu sou cego. Tem misericórdia de mim. O que você tem feito? Ou vai fazer com Pilatos: que farei eu de Jesus chamado Cristo? Pior ainda, como a multidão: crucifica-o. Que farei eu de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. Mas não é o seu caso, porque se você receber a visita e entender o seu propósito, você faz como Zaqueu: se eu roubei, eu devolvo muito mais. Você vai fazer como Moisés: o eu sou me enviou até vós, solta o meu povo, vamos fazer um culto. Vai só os homens? Não. Deixa as mulheres? Não. Deixa os animais? Não. Vai todo mundo. Ou você vai fazer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que você vai fazer com a presença de Jesus na sua vida?
em nome de Jesus. Vamos orar, filho. Eu te peço o seguinte: medite nisso essa semana. Domingo que vem eu quero falar para você como Deus te empodera e te capacita para viver o seu propósito. Hoje eu falei sobre o propósito. Domingo que vem eu quero falar como Deus te capacita. E na próxima pregação, depois de domingo, eu quero falar como Deus te enche de dons para cumprir o seu propósito. Em nome de Jesus. Vamos orar. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar. Depois nós encerramos. Se você quiser ficar no seu lugar, fique à vontade também. São todas as coisas. Porque você tem habilidade com crianças. Porque você se quebranta quando você vê idosos. Por que você sente peso de intercessão quando os outros não estão sentindo peso de intercessão? Por que você se revolta com a falta de conhecimento bíblico que as pessoas dessa geração estão tendo? Por que você se quebranta quando você vê os nossos irmãos sendo perseguidos nos países em que o evangelho não é aceito? Por que você se quebranta mais facilmente com louvores? Mas por que você também quer mudar a sociedade? Por que você se preocupa com a injustiça social? Por que você quer mudar a nossa sociedade? É uma vocação. É algo que Deus colocou no seu coração. Por que você se preocupa com onde o evangelho não foi pregado ainda? Por que você tem um quebrantamento todo especial com as minorias? As pessoas que são as minorias. As minorias da nossa sociedade. Por quê? Por que você tem um interesse especial pela economia, pela política, pela saúde? O propósito de Deus não é só pregar o evangelho no púlpito, como está sendo feito agora. O propósito de Deus é em todas as áreas em que nós estamos inseridos como a igreja de Jesus. Para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória. Levante as suas duas mãos. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a Quando nós cumprimos o propósito de Deus,
enche o nosso coração de alegria, dá significado à nossa vida. Quando nós cumprimos o propósito de Deus na nossa vida, naquilo que Ele tem nos dado como vocação, é aquilo para qual você vale você sofrer. Você atravessa um deserto quando você descobre o propósito de Deus na sua vida. Você atravessa um deserto, você comanda um povo com problema, você morre por aquilo. Nós somos chamados para viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida que abençoa pessoas. Uma vida que glorifica a Deus pode ser lá na empresa, pode ser lá na rua. Uma vida que glorifica a Deus é no meio da sua família. Uma vida que glorifica a Deus é principalmente através da sua profissão, da sua vocação, do seu hobby. Uma vida que glorifica a Deus é em todo lugar, em todo tempo. Mas nós também somos chamados para uma vida que abençoa pessoas. E abençoar pessoas é através de todas as formas que nós pudermos abençoar. Seja no nosso tempo livre, seja na nossa profissão, seja dentro de casa, fora de casa, na rua, no comércio. Uma vida que abençoa pessoas. Quando nós procuramos o propósito de Deus na nossa vida, nós vamos glorificar a Deus e abençoar vidas. Em nome de Jesus, levante as tuas duas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto glorioso, a sua glória sobre a sua vida. Que o Senhor te encha ainda mais do Espírito Santo, que o Senhor transborda através da sua vida. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, por onde quer que você passe. E você estará vivendo uma vida no propósito de Deus, glorificando a Deus e abençoando as vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimente seu irmão com a graça e a paz do Senhor. E estamos encerrando.